como já lido agora há pouco, Atos capítulo 6, dos versículos 1 a 7, permitam-me pensar um pouco no que estes versículos nos falam, nos preparando para a eleição dos oficiais hoje na nossa segunda Assembleia. Nós lemos que no começo, se você quiser olhar para o texto, você vai perceber o que eu vou comentar aqui. O fundamento, o pensamento, o contexto deste momento aqui. Atos 6, capítulo 1, no primeiro versículo, nós percebemos uma coisa que sempre anima muito a vida da igreja, que é a chamada multiplicação dos discípulos. Então, o contexto para a eleição de homens aqui era por conta disso, a organização. A igreja, quando se multiplicava nesse momento, ela começava também a ter problemas para resolver, problemas do ponto de vista de ações que ela precisava praticar. E o que foi o primeiro problema? O primeiro problema foi que os helenistas, ou aqueles que haviam servido a fé, estavam conhecendo a fé, mas que vinham do mundo helênico, do mundo grego, não exatamente judaico, mas das circunvizinhanças, eles começaram a reclamar dos hebreus que, enquanto eles estavam envolvidos com as coisas do Senhor, né? Alguém estava passando necessidade. E eram as viúvas, as mais fragilizadas. E essa expressão viúvas, ela sempre teve muito cuidado da parte, tanto das instruções hebraicas, quanto das instruções do Novo Testamento. Por quê? Porque o contexto dessa época era de muita fragilidade para estas pessoas. Nós não precisaremos abrir as Escrituras, mas eu lhes cito apenas vários salmos do Antigo Testamento, dizem ao povo de Deus que eles devem cuidar dos pobres e dos que estão em necessidade. E neste momento, a crítica era: nós estamos trabalhando e as nossas viúvas não têm tido comida em casa. E como é que nós vamos resolver este problema? Porque isso, para os helênicos, soava, inclusive, como uma discriminação. Porque as viúvas daqueles que vêm do mundo grego não recebem os cuidados. Quem cuida? Como nós atenderemos a essas pessoas? Elas têm direito também ao atendimento enquanto nós trabalhamos? E a resposta dos apóstolos então foi: primeiro de tudo, sim, elas têm direito, porque é isso que é o cristianismo, atender ao máximo possível daqueles que estão em necessidade. Uma outra admissão do colegiado apostólico: só que nós não conseguimos. Elas têm direito, mas a nossa estrutura não permite. Então, como vamos fazer diante da multiplicação de tanta gente? Vamos criar, ou vamos formar uma base administrativa, cuidadosa, que contemple essas pessoas. E é por isso, então, esse é o fato. O fato da eleição de novos oficiais aqui serviu porque houve uma necessidade, um problema. Então eles não elegeram os oficiais só porque havia uma ordem: elejam oficiais. Eles elegeram os oficiais porque havia um problema, uma necessidade. Um bom problema, diga-se de passagem. Tem problema melhor do que a multiplicação dos crentes? A multiplicação dos que seguem o caminho do Senhor? Que bom problema esse, né? Mas é uma situação que starta uma obrigatoriedade. Porque senão vira um ajuntamento de pessoas. E a igreja cristã começou organizada, bem organizada. E aqui está então a situação que gerou o estabelecimento dos oficiais. E então os 12 agiram. Veja o versículo 2.
Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. E essa é uma coisa importantíssima, porque a igreja, quando nasce, ela nasce valorizando a fé de todos. Então os 12 apóstolos chamaram, você vê aqui no versículo 12, por convocação. E a convocação, a palavra aqui, não é só um convite, é praticamente uma ordem. Precisa vir, porque nós temos de construir a nossa forma de governo, de trabalho. E então disseram a essas pessoas, a essa comunidade convocada, mais ou menos como a nossa igreja foi convocada para hoje. Então eles argumentam: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O problema era esse, as mesas precisavam de uma atenção. E alguém poderia dizer: por que vocês apóstolos não fazem isso? Vocês são 12, cuidem das viúvas dos gregos. Mas eles argumentam no início já, não é razoável. Onde é que eles encontram essa base? Encontra-se nos princípios mínimos de administração, bíblicos inclusive. Um dia Moisés estava com uma carga muito pesada. E o seu sogro Jetro, ao conversar com ele, disse: filho, assim você vai morrer e esse povo vai se perder. Então você precisa desenvolver um sistema de cuidado, de pastoreio, um sistema integrado de pastoreio. E qual era? Era que Moisés tivesse líderes e sublíderes. Então ele tinha os líderes, ele estabeleceu os líderes próximos dele e os sublíderes que trabalhavam numa extensão maior. Então aqui está a ideia. Não é razoável, primeiro, que se abandone o que se está fazendo, o que os apóstolos estavam fazendo aqui nesse momento, era exatamente o confronto nas linhas mais difíceis do cristianismo. Era uma luta intensa de apologética, de defesa da morte e da ressurreição de Jesus, diante de pensamentos como, por exemplo, dos helênicos, que afirmavam deuses, as idolatrias helênicas, dos romanos, que afirmavam a adoração e a obediência total aos seus imperadores, aos Césares, ou mesmo aos judeus que diziam: Cristo não veio, não há um Cristo para ser anunciado. E então o combate era muito intenso em pelo menos 3 áreas fundamentais. Foi assim que o cristianismo se estabeleceu. Quando ele deu início como uma formulação, como um povo, imediatamente ele recebeu de presente 3 grandes inimigos. Na época, o judaísmo, o romanismo e o helenismo. Então, os apóstolos dizem: se a gente parar de fazer isso, isso não é razoável, não parece ser isso que Deus quer. Então, e aqui vem um segundo conceito fundamental. Quando eles dizem não é razoável que deixemos de pregar a palavra para servir às mesas, não é que eles estão dizendo mais importante é pregar a palavra do que servir às mesas. Eles estão dizendo, nós temos de avançar. Nós precisamos fortalecer uma base que cuide dessas coisas para que a gente avance. Porque se nós pararmos e cuidarmos das mesas, nós não avançaremos. Os irmãos entendem que não é uma subcategoria a criação dos diáconos, é porque no todo a igreja tinha de avançar. Então, aqui está o argumento, um dos mais fundamentais, para que se elejam sempre mais oficiais. A igreja precisava avançar. E porque a igreja precisava avançar, eles então propõem. Veja o que diz o versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. Então veja como a igreja nasceu. Hoje, nós aprendemos, olhando aqui nas Escrituras, que eles escolheram entre si. É o que diz aqui o versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens.
Casualmente, e nesse sentido hoje é uma casualidade mesmo, também vocês escolherão 7 homens hoje. Mas não quer dizer que tem que ser sempre 7 homens. É que era a necessidade para essa época. Então, o colegiado apostólico entendeu, nesse momento, 7 é o suficiente. É a mesma coisa que o conselho decidiu aqui. Nesse momento, 7 é o suficiente. Mais 7 é o suficiente. E essa escolha se deu dentro da igreja. Os irmãos percebem que não foi Pedro que disse, é Nicanor, é Timão, é Pármenas. Não foi. Não foi ele que chamou pessoas para que, segundo a confiança deles, essas pessoas fossem os líderes? Então aqui nós também aprendemos um princípio fundamental. Quem conhece a reputação, quem sabe dos irmãos, são os próprios irmãos. Eu sei que em alguma medida é mais fácil falar assim, pastor, o senhor conhece mais porque o senhor conhece todo mundo, mas o princípio bíblico não é esse. O princípio bíblico é o que está aqui nas Escrituras. Escolhei dentre vós quem vocês conhecem. E então colocou os critérios, como é que essas pessoas deveriam ser. E está aqui no versículo 3, então, homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Aqui vem um outro princípio maravilhoso. É que os líderes na igreja presbiteriana ou os líderes da igreja cristã, diferentemente de políticos de tantas gerações, nas Escrituras o critério principal era a boa reputação. Meus irmãos, a boa reputação aqui obrigatoriamente começava em casa. É em casa que se sabe qual a formação cristã que o nosso cônjuge tem. O entendimento cristão que ele tem das coisas para que ele possa assumir ou não alguma função. Então, primeiro em casa. Depois, como as pessoas o veem. É alguém irrepreensível? É honesto? É generoso? É cordato? Pronto, era isso que se esperava dessas pessoas. Por quê? Porque o serviço cristão é um campo para a resolução de problemas. É cuidar de gente. Os melhores líderes são os que cuidam de pessoas. E precisava cuidar. Aqui quem era? As viúvas. E ao mesmo tempo eles estão dizendo que era a igreja como um todo. Por isso essas expressões, e cheios do Espírito e de sabedoria, porque o que se esperava é que não fossem pessoas gananciosas, orgulhosas, que usassem as coisas a seu favor. Então alguém vazio do Espírito, vamos usar essa expressão, jamais conseguiria compreender os planos de Deus. E ele faria do seu cargo uma espécie de ídolo, tipo assim, agora eu tenho esse meu cargo, eu sou o dono desse cargo. Quando, na verdade, todo e qualquer cargo dentro da igreja séria, da igreja cristã e da igreja reformada, todo e qualquer cargo é superior à minha pessoa. Eu não tenho o cargo para manusear o cargo, ao contrário, o cargo é que me manuseia, o cargo é que determina a minha agenda. O ofício determina o que eu vou fazer. É muito diferente. Então, ser eleito um oficial aqui não era para orgulho próprio. Era para entregar a sua vida e a sua agenda às coisas que Deus queria. E isso foi o que norteou essa eleição. Esses homens precisavam ser cheios do Espírito Santo e da sabedoria para, entre outras coisas, entender, Deus é que tem um propósito, Deus é que tem uma igreja aqui, Deus é que tem uma ação por desenvolver aqui. E aqui estão essas pessoas, então, para servir a essa causa maior, que é a glória de Deus. Esse é o motivo. E aí vem os nomes. Porque quando os apóstolos, então, explicaram isso para a comunidade, olha o que diz o versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram, diz a palavra. E quem é que foi que elegeu? Não foram os apóstolos que elegeram. Quem elegeu foi o povo. Foi a igreja.
E a igreja elege estes homens aqui, que eu já citei os nomes deles no começo: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. E então, estes homens foram apresentados perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Por quê? Porque este tinha de ser um serviço supervisionado. Quem havia recebido o primeiro olhar sobre para onde nós iremos foram os apóstolos. Então essa nova instituição, ela não tinha o direito de nascer e falar: nós vamos decidir o que faremos. Nós decidiremos como será a junta diaconal da igreja primitiva. Não. Quem determinaria esse caminho era o colegiado apostólico. Por isso, essa autoridade, então, o colegiado apostólico, na sua autoridade, impôs as mãos. E o ato de impor as mãos sobre estes oficiais, esses novos oficiais, tinha em si essa característica de continuidade. O que fazemos, farão vocês também. Isso é tão significativo que um dos diáconos, chamado Estevão, inclusive, se tornou um pregador. E outros certamente manusearam tão bem a palavra quanto os apóstolos. Mas a função deles era somar. E então nessa soma avançarem como instituição, como igreja. Foi assim e por isso que se elegeram os diáconos, então. E aí vem o versículo 7, que nos ajuda a entender mais uma vez qual era o fato, qual era a circunstância que gerava esta eleição. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja bem organizada, a igreja com um sistema integrado de trabalho, a igreja com os seus dois oficialatos, o do apostolado, bispado ou presbiterato, que era um, e o da diaconia, que tinha a ver com o trabalho atencioso aos necessitados, aos pobres e necessitados. Então, ênfase no bispado, no apostolado, anúncio da palavra, ênfase do diaconato, para que o anúncio da palavra continue, vamos cuidar das coisas da igreja. E foi assim que a igreja nasceu. Quem é que manuseou, trabalhou essa eleição da junta diaconal? A igreja. Por isso nós entendemos que há base bíblica para que façamos eleições. E hoje nós temos isso então. Na nossa igreja, um momento assim. Os membros da igreja elegem, depois os presbíteros comissionarão estes homens pela oração e pela imposição de mãos, não para que sejam uma instituição à parte, mas para comporem um quadro que já existe. Nós estamos elegendo oficiais porque nossa igreja está crescendo, está se multiplicando. Se nós não tivéssemos isso, não precisaríamos de mais oficiais. Então, essa é a causa. Vamos aplicar isso aqui aos nossos dias, e aí eu encerro essa devocional. Meus irmãos, o problema dos discípulos, do versículo 1, provavelmente seja um dos nossos problemas. Nós não conseguimos atender a tudo, e não temos conseguido atender a tantas demandas. E não temos conseguido cuidar da forma como nossos irmãos, primeiramente, os necessitados, os pobres da nossa igreja, os necessitados, as viúvas, aqueles e aquelas que estão nesse momento necessitando de um amparo extra, nós não estamos conseguindo fazer. E a tendência é que, como aqui no período apostólico, esses problemas só aumentem. Então, o nosso ato de escolher novos oficiais é para que tenhamos cada vez mais um corpo de sustentação para pastorear. O objetivo de termos mais oficiais é para melhorar o pastoreio. Passou o tempo que um pastor sozinho pastorearia 400, 500, 600 pessoas, no nosso caso, então, como igreja inteira, mais de 800 pessoas.
pastor pastorearia isso? Qual ser humano faria isso? Imagine você faria isso? Ninguém faz isso. É impossível. A não ser que haja um bom sistema. Aqui em Atos dos Apóstolos nós temos o estabelecimento de um sistema. O sistema de pastoreio, o sistema integrado de pastoreio. Então esse é o nosso bom problema. Deus tem nos dado um crescimento e nós entendemos que para cuidar melhor desses que estão chegando, inclusive, nós precisamos aumentar o nosso quadro de serviçais. É a motivação de Atos dos Apóstolos, ok? E é a nossa motivação. Nós não estamos elegendo porque em Atos se elegeu. Nós estamos elegendo porque agora precisa. Por conta disso, hoje nós vamos eleger 7, até 7. O conselho está propondo, dentre 12 nomes, a igreja escolher 7. Mas eu lhes digo, até aqueles que certamente alguns não serão escolhidos hoje, que fiquem em oração, porque você será chamado em outro momento. Porque a tendência de uma igreja em crescimento, uma igreja fundamentada na palavra de Deus em crescimento, é sempre chamar novas pessoas para trabalhar. Então aqui nós temos uma visão bíblica muito adequada do que é o oficialato para a glória de Deus, não oficialato para orgulho do homem. Uma outra ideia, quando a igreja foi convocada, ela foi convocada para escolher um oficialato, que eram os diáconos, para a igreja avançar. Então não era só multiplicar os discípulos, mas era um movimento que ela já havia começado. Eles precisavam ir para muitos lugares, eles precisavam abrir novas portas, eles tinham de anunciar em meio a perseguições. Não era só gente se convertendo, mas eram as oposições. Então, um pedido, ou pelo menos uma orientação que eu daria aqui aos novos futuros oficiais: não se enganem, o nosso trabalho é muito duro. Tanto o trabalho de cuidar daqueles que estão em necessidade, quanto o trabalho de nos postarmos como cristãos convictos, tendo de dar razão da sua fé. O nosso trabalho é muito intenso, nosso trabalho é sempre de avanço. Note que as portas do inferno não têm poder para segurar a igreja. Mas quem é que está sempre na linha de frente, humanamente falando? Os líderes. Então nós oramos e intercedemos e realmente esperamos em Deus que todos aqueles que forem eleitos sendo, desempenhem essa função com o zelo ao Senhor. E eu tenho que falar com as famílias sobre isso. Se você é familiar de alguém que está hoje candidato ao oficialato aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, se você concordou com ele aceitar concorrer, se ele vir a ser eleito, você é uma extensão do trabalho dele. Ele é o oficial. Ele será investido ou ordenado. Mas você acha que ele conseguirá fazer esse trabalho sozinho? Eu ontem, com um dos nossos presbíteros, eu vou até falar, o presbítero Anderson estava de aniversário ontem, eu liguei para ele, e o que eu disse para ele, eu digo para todos: agradeça a Tássia, sua esposa, por ela lhe ceder para esse serviço tão grande que é o presbiterato, assim como é o diaconato, numa igreja como a nossa. Então, você, esposa, namorada, mãe, olha, é muito sério o oficialato e você precisa entender que é muito sério. Senão, se você não entender, você vai atrapalhar o ministério, o serviço do seu marido ou do seu cônjuge, seu namorado. E imagine você, na vida dele, ser um atrapalho a ele servir a causa de Deus. Eu sei que ninguém quer, mas às vezes se faz, porque não se entende que esse é um chamado para a glória de Deus. Então a minha oração e o meu pedido e o meu esclarecimento aplicativo aqui, né? Nós já lemos o texto, já expomos o que o texto quer dizer, agora estamos aplicando. O meu pedido é aos familiares: por favor, contemplem o que é um oficialato, louvem ao Senhor por isso e o ajudem. Ajudem-no, porque exercer um oficialato com zelo, cheio do Espírito Santo de Deus,
cheio do Espírito Santo de Deus, com sabedoria, não é uma coisa fácil. Então eu peço, inclusive, às famílias que orem pelos oficiais. Nós temos muitos oficiais aqui em Santo Amaro. Nós temos os pastores, estamos aqui sempre, aqui na sede, reverendo Gabriel, reverendo Daniel e eu, e também reverendo Joaquim como ministro jubilado. Nas nossas sedes, reverendo Fabiano, reverendo Nelson e o seminarista Geimar. E nós temos os presbíteros, 12 presbíteros, que têm um trabalho intenso sempre. Reuniões, acompanhamentos, cuidados, administração. Nós temos mais de 30 diáconos e hoje vamos eleger mais 7 porque precisa aumentar. Então nós temos mais ou menos mais 50 pessoas que trabalham intensamente o tempo inteiro. Mais todas as outras funções das sociedades internas, dos departamentos. Irmãos, a gente não prossegue sem a dependência do Senhor, sem a oração. Então aqui está, sem a consagração não tem como se envolver com as coisas de Deus. E eu peço isso aos familiares. Seja uma esposa, em nome de Jesus, que seja uma extensão do ministério do seu marido. Bom, e para finalizar, então, o que se viu em Jerusalém, o crescimento da palavra, a multiplicação dos discípulos, também é a nossa oração. Alguém em determinado dia disse uma coisa muito séria para nós. Uma pessoa disse para mim assim: pastor, eu nunca imaginei que aquela parede do meio um dia fosse tirada. Nunca imaginei. Mas foi. E foi para simplesmente acolher nossos irmãos que se assentam aqui para adorar. Talvez você também não imagine que em algum momento aquela lá do fundo tem que ser tirada. Ou mais do que isso, talvez tenhamos de ter novos cultos para atender aos nossos irmãos. Mas que tal começar a pensar? Se o Senhor quer que os discípulos adorem, Ele os trará. Se Ele não quiser, não trará. Talvez até por conta disso, nós fizemos uma porta que pode se abrir e se fechar. Se não precisar utilizar os novos ambientes, a gente fecha a porta móvel. Mas se precisar, essa porta está aberta. Talvez chegue o dia que realmente essa igreja tenha tantos discípulos que os mais antigos não conheçam os mais novos. Talvez isso já comece a acontecer. Deixa eu dar uma palavra muito simples, mas com humildade eu quero dizer. Aos mais antigos, amem isso, Deus está fazendo isso. Em um momento, um dia, eu conheci uma pessoa que não gostava do crescimento da igreja. Porque dizia, eu não conheço mais a minha igreja, eu queria aquela minha igreja antiga. Não existe mais a igreja antiga. Existe o que está diante dos olhos hoje. E estas pessoas que Deus está trazendo são discípulos dele. Então, qual é a obrigação dos mais antigos? Pastorear os mais novos, amá-los, abrir suas portas de casa, chamá-los para um almoço, chamá-los para um discipulado, a não ser que não tenha condição, nem de abrir a porta da casa, nem de fazer o discipulado. Mas o normal no presbiterianismo é isso. Os mais antigos cuidam dos mais novos. Então esse é um pedido que eu faço. Se eu já fiz um pedido às esposas dos futuros oficiais, eu aproveito e faço um pedido aos mais experientes dessa igreja. Recebam bem os mais novos, porque isso é graça de Deus. Aqui está a graça de Deus. O crescimento, veja o versículo 7, é a última coisa que eu vou lhe dizer. Veja o versículo 7. Crescia a palavra. Então, quando há o crescimento de discípulos, há naturalmente a exposição da palavra. Sabe o que está acontecendo nessa igreja? Querido irmão, querida irmã, querido familiar de candidato, querido irmão mais experiente dessa instituição, a palavra está crescendo. É a palavra. A palavra cresce e nós juntos servimos a palavra. Então cresce a palavra de Deus. Crescia em Jerusalém, cresce aqui e consequentemente cresce o número dos discípulos. Que o Senhor com sua graça nos ajude. Que o Senhor com sua graça alegre o nosso coração por fazermos parte, 2000 anos depois, das mesmas práticas
da Igreja Apostólica primitiva. Então, uma vez isso exposto, nós vamos orar. E teremos os tesoureiros, então, que farão a primeira exposição da Assembleia Geral Ordinária. Tá bom? Essa é uma devocional para que você esteja, quando você for eleger as pessoas, agora lá na nossa segunda Assembleia, que você tenha em mente que nós estamos trabalhando juntos para a resolução de um problema, cuidar melhor das pessoas, que nós estamos envolvidos em coisas que são do Senhor. Então esses homens não podem ser votados porque são nossos amigos. Esses homens precisam ser eleitos para que a vontade de Deus seja estabelecida. São estes os que Deus quer. E nós estamos dentro de um processo de avanço. Então, a eleição é para que a igreja continue a avançar. E para isso nós precisamos mesmo da consciência cristã dos familiares e dos mais antigos desta igreja. Que o Senhor assim nos abençoe, fazendo-nos, pelo Espírito Santo de Deus, compreender essas coisas bem profundas. Feche seus olhos por um instante. Nós vamos ter um momento de oração. Eu vou pedir ao presbítero Anderson que possa fazer essa oração. Anderson, por gentileza. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, é o dia do Senhor. Nós te agradecemos pela exposição da tua palavra, te agradecemos pelas instruções que recebemos acerca do diaconato, deste importante serviço no avanço da tua palavra. O Senhor possa abençoar grandemente a vida de todos que se colocaram à disposição dessa igreja. Obrigado pela vida de cada um que se colocou à disposição do serviço da tua obra. Te agradeço a vida dos familiares também que entendem a importância, respeitam e apoiam os oficiais no seu trabalho. Nós queremos também pedir que a todos nós, e eu me incluo nessas pessoas que estão há mais tempo aqui na igreja, que possamos nos alegrar com o crescimento, que, assim como exposto, não é um crescimento físico por si só, mas é o crescimento da tua palavra. Possamos nos regozijar nesse dia, um dia de alegria para a nossa igreja, de expansão do seu oficialato. Nós pedimos que o Senhor continue a falar conosco em todos os atos. No nome de Jesus eu te peço. Amém.